Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Nem tudo está perdido. Em 2020, o Flamengo superou a mesma diferença para o líder a 7 jogos do fim e foi campeão. Bruno Henrique retorna e deve ser titular contra o Santos. VAP prepara a barca de saídas no Flamengo para 2026 e aceita até perder dinheiro para rejuvenescer o seu elenco. Reviravolta inesperada. Time europeu topa negócio e estrela argentina pode ser o novo reforço do Flamengo para 2026. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo enfrenta o Santos neste domingo às 18h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileiro e vai encerrar a sua preparação hoje, no Ninho do Urubu. Para essa partida, o Felipe Luiz vai ter os retornos de Bruno Henrique e Everton Araújo, que estavam suspensos. O atacante deve ser o titular e vai jogar como 9, já que o Plata foi expulso contra o São Paulo e o Pedro ainda se recupera da sua lesão no antebraço. A zaga deve ser mantida com a formação dos últimos jogos, com Danilo e Léo Pereira, porque o Léo Ortiz ainda se recupera daquele estiramento no seu tornozelo direito. Sem o Jorginho, que segue no seu tratamento para lesão na coxa direita, o meio de campo do Flamengo deve ter aí uma sequência com Pulgar e Saul. Na lateral direita, Varela e Royal disputam a posição, mas o uruguaio deve mesmo começar jogando. O provável Flamengo pode ser Rossi, Varela ou Royal, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul, Arrascaeta e Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. O futuro do Vinícius Júnior no Real Madrid está em xeque nessa temporada. O clube espanhol estipulou um preço de 150 milhões de euros, 925 milhões de reais na cotação atual, para uma eventual venda do jogador. E o Flamengo está acompanhando bem de perto essa situação, porque foi o clube formador do jogador. Caso a venda do Vinícius Júnior se concretize pelo valor estabelecido pelo Real Madrid, o Mengão receberia 2% através do mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso significa um valor de aproximadamente 3 milhões de euros, 18,5 milhões de reais na cotação atual. O Vinícius Júnior enfrenta um impasse na sua renovação de contrato, que vai até junho de 2027. Recentemente, ele teve um desentendimento com o técnico Xabi Alonso durante o clássico contra o Barcelona. Embora tenha pedido desculpas, a situação gerou um desconforto no ambiente do clube, que pode sim influenciar no seu bom desempenho para o futuro. O Samuel Lino deu uma entrevista ontem no Ninho do Urubu e, quando foi perguntado sobre o jogo da decisão contra o Palmeiras no dia 29 de novembro desse mês, veja só o que ele respondeu. Samuel, eu sei que ainda falta um pouquinho de tempo, mas faltam 23 dias para a final da Libertadores, né? O jogo contra o Palmeiras. Queria saber o que passa na sua cabeça já pensando nessa final, se tem algum nível de ansiedade visando conquistar uma Libertadores pelo Flamengo, o que passa por você? Bom, passa na minha cabeça que domingo a gente joga contra o Santos. Mas, claro, não tem como mentir, né? Você olha o calendário, daqui a pouco já temos uma final de Libertadores para jogar. Jogo mais importante da temporada e, claro, eu acho que o que eu penso de mim é nesses jogos do Brasileiro me desempenhar bem, me preparar, jogar bem todos os jogos, tentar conseguir que o Flamengo vença, ajudar que o Flamengo vença e agora a final da Libertadores a gente vai pensar lá na frente. O Flamengo já conseguiu cumprir uma missão parecida com a que vai ter nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Essa aí é para os céticos. Faltando 7 jogos, precisa tirar 4 pontos de diferença para o líder Palmeiras e a vantagem hoje é de 3 pontos, mas o time alviverde leva melhor no número de vitórias. A distância é semelhante à imposta pelo Internacional em 2020, quando os colorados acumulavam 62 pontos contra 58 do Flamengo ao final da 32ª rodada. Dos 7 jogos finais em 2020, o Flamengo venceu 5, empatou 1 e perdeu 1 na final da rodada para o São Paulo.
Se repetir esse aproveitamento de quase 81%, a equipe do Felipe Luiz vai atingir os 82 pontos, uma marca que costuma ser mais do que suficiente para levantar a taça. No entanto, o ritmo do palmeirense indica que essa disputa vai ser muito acirrada. Enquanto o Internacional tinha um aproveitamento de cerca de 64% ao final da 32ª rodada de 2020, o Palmeiras conta com mais de 73% no momento. Além disso, o Inter conquistou apenas 11 dos últimos 21 pontos disputados na época. O time do Abel Ferreira só tinha deixado tantos pontos pelo caminho num recorte de 7 partidas entre as rodadas 10 e 18, quando teve 2 jogos adiados, enfrentou aí outros 3 integrantes do G4 e disputou a Copa do Mundo de Clubes nesse intervalo. Outra diferença fundamental do Campeonato 2020 para esse atual é a ausência de um confronto direto na reta final, né? Enquanto o Flamengo superou o Inter na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o adversário e assumindo a liderança em 2025, os 2 jogos entre Flamengo e Palmeiras já tinham se passado, com 2 vitórias do Mengão. O Flamengo volta a campo nesse domingo, às 18h30, horário de Brasília, contra o Santos, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileiro, né? No mesmo dia, o Palmeiras vai encarar o Mirassol fora de casa, às 20h30. Depois dos compromissos nesse final de semana, as equipes ainda jogam mais 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro, antes da grande final da Libertadores em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Vale lembrar que o Mirassol ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro como mandante, o que anima demais a nação rubro-negra em relação a essa distância aí para o Palmeiras. Quem é rubro-negro de verdade sabe que está muito difícil, mas para o Flamengo nada é impossível e o futebol não é uma ciência exata onde tudo pode acontecer. Eu acredito sim. E você acredita? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo vive um momento de tensão depois do empate contra o São Paulo, né? E muitas críticas da torcida foram direcionadas ao técnico Felipe Luiz, que já começa a ser questionado nos bastidores do clube. Inclusive, com a mudança de postura da diretoria, tem aí a sua renovação ameaçada, dependendo dos resultados do Brasileiro e da Copa Libertadores. O portal GE apurou que o único que tem permanência garantida para 2026 é o português José Boto e o próprio presidente BAP, que prepara uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada. As últimas notícias do Flamengo dão conta de que a diretoria topa negociar nomes experientes como o Michael, Bruno Henrique, Nicolás de la Cruz, Cebolinha e o Juninho, né? Esse planejamento é para contratar jogadores mais jovens. O time está com uma idade média muito elevada. Vai haver uma barca sim, e o Flamengo está disposto até a perder dinheiro em algumas peças que vão deixar o clube para abrir espaço na folha de pagamento. Para conseguir renovar esse elenco, mantendo a qualidade técnica, mas aliando a força física para o próximo ano, o Flamengo quer sim jogadores jovens e fortes que consigam levar bem a próxima temporada. Sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais especulados no Flamengo durante essa temporada foi o do argentino Tati Castellanos. O atacante da Lazio, que esteve na mira, mas os italianos fizeram um jogo duro em cima da hora e mesmo com a vontade declarada do jogador em vir jogar aqui no Flamengo, o negócio não avançou. Mas agora, já pensando na próxima temporada, o Flamengo segue monitorando a situação do centroavante. Informações vindas da Itália dão conta de uma notícia animadora para a torcida do Flamengo. O portal de Laziale, que cobre a Lazio nos bastidores, publicou que o José Boto prepara uma investida forte para contratar o Tati Castellanos na próxima janela de transferências, agora em janeiro, de 2026. E a grande reviravolta é que dessa vez os italianos mudaram de ideia e estariam sim dispostos a negociar o atacante no começo do ano que vem. O Castellanos se encaixa no perfil de centroavante que agrada muito o treinador Felipe Luiz.
Mesmo com a fase artilheira de Pedro e a volta por cima após a polêmica, o argentino pode chegar para reforçar o time e até mesmo jogar ao lado do Pedro, fazendo uma dupla mortal para os seus adversários. Vale lembrar que o Tati Castellanos tem 27 anos, 1,78 m de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante. Está na Lazio desde julho de 2023, tem contrato por lá até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 25 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Tati Castellanos aqui no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!